Olá, tudo certo com vocês? Na aula dessa semana, nós vamos falar sobre referências. Estamos falando do imaginário e tudo que a gente vê, tudo que a gente acumula nesse imaginário vem de uma referência. E a gente acaba tornando essa referência algo que vai nos guiar por tudo aquilo que a gente quiser definir. Eu tenho uma referência do que é homem, eu tenho uma referência do que é família, eu tenho uma referência do que é uma criança, eu tenho uma referência do que é uma obra de arte, do que é belo e tudo mais. Tudo que a gente conhece, nós acabamos criando referências. E hoje a gente vai falar sobre as más referências. Como dar uma limpada em tudo que a gente tem sobre referências e melhorar tudo aquilo que a gente vê para que a gente melhore também nosso acervo visual e nosso imaginário. A gente tem falado que nós estamos num ambiente caótico. E essas referências desses ambientes caóticos são ruins. É como se a gente fosse alimentando o nosso imaginário, só que a gente alimentasse ele com comida ruim, sabe? Fast food. A gente é acostumado a ficar no feed, rolar feed, a ver sites de fofoca, a fofocar até dos nossos núcleos mais comuns ali. Então tudo que a gente vai se alimentando não é uma boa comida. A gente já não tem um bom alimento para o imaginário. A gente já não tem o hábito de contemplar e prestar atenção nas coisas. E quando a gente faz, tudo que vem, toca a gente, são elementos ruins. Não na totalidade, mas se a gente tem uma ideia deturpada do que as coisas são, lembra que as nossas inspirações devem estar pautadas na beleza, na bondade e na verdade. Se eu tenho vários arranjos como referência que são pautados no oposto disso, então, no mal, no falso, a gente vai ter uma referência que não é boa, né? Que não vai me agregar dentro do meu imaginário. Porque lembre-se que imaginário, ele é sedimentado, ele vai acontecer de qualquer forma, mesmo com coisas boas ou com coisas ruins. A ideia é, quando a gente olha o que a gente tem hoje, é como se eu tenho uma mesa bem farta, com muitos elementos, mas os elementos são rápidos e ruins. Então é como se fosse um alimento ruim mesmo para nossa mente, para aquilo que a gente vai definir como padrão, como uma referência na nossa cabeça. E aí mora um grande perigo, porque quando a gente vai ter que acionar essas memórias para referenciar alguma coisa, as nossas referências vão estar deturpadas. Não sei se vocês fazem terapia, se você já participou de um processo terapêutico, quando a psicóloga pergunta determinadas coisas e você não consegue definir, por exemplo. Por quê? Porque o seu imaginário está pobre naqueles conceitos. Ou, por exemplo, você conhece com certeza uma amiga pessimista, que para tudo vai dar errado, que ela sempre vem com a pior versão. É que, para ela, todo o arranjo de vida que ela tem levou ela a ter esse aspecto de vida. E ela não faz nenhuma força para sair disso. Ela não muda isso. É como se ela olhasse sempre com o mesmo óculos. E esse óculos não mudasse a lente. Então, a ideia das más referências, todos nós estamos envoltos nesse. Então a gente tem que fazer uma força descomunal para nos livrar dessas más referências. Então eu ando na rua, as construções são feias. Eu olho para as pessoas, às vezes estamos fadados a ver a falsidade. Eu não contemplo nada que é bonito, que é belo. Eu não faço essa força de ir contrário. Então, as referências ruins estão aí e elas estão tomando conta daquilo que nós somos, nos dificultando a compreender o que as coisas são. E lembrem-se que a gente já disse também, se eu não sei o que as coisas são, eu não vou compreender a beleza delas. Então, a ideia das más referências, elas estão enraigadas na gente. Então, a ideia hoje aqui é refletir, tá, Ana, tem tudo isso, tá tudo ruim aí, é meio que o aquário sujo, o peixe tá dentro do aquário sujo. Vamos limpar essa água e vamos juntos ver como que a gente vai mudar essa ideia dessas más referências. A ideia aqui é buscar o contrário. Se a gente compreende que o meu aquário está sujo, a ideia é limpá-lo. Como a gente vai fazer isso? A ideia, então, se tudo que eu compreendo como referência está meio sujo, eu estou nesse aquário sujo, a ideia é a gente buscar o exato oposto disso. Então, observar o que eu vivo, como vivo, estar consciente nessa vida, parar um pouco do piloto automático, no ponto de voltar a ter consciência daquilo que eu estou tendo contato. Então, aí eu vou passar a mudar as minhas escolhas. Então, tudo vai mudar a partir das escolhas, da consciência, da tomada de consciência de que eu tenho da minha vida, para que eu consiga mudar de fato, efetivamente, lá dentro do meu contexto de vida, tudo aquilo que eu vivo. Então, trocar as referências do que estão à minha volta. Então, agora a gente vai refletir um pouco, vai falar um pouco sobre como a gente pode fazer isso de forma prática, avançando nesse processo de mudar daquilo que é alimento ruim para o meu imaginário para começar a alimentar ele de forma boa. A ideia não é extinguir aquilo que é mal, porque o mundo, de certa forma, ele é dual, ele tem a maldade e tem a bondade. Então eu também preciso de elementos ruins para compreender o que é de fato ruim, mas eu não preciso ter isso vivendo, eu posso viver isso de outra forma, e a gente vai falar sobre isso agora. Como trocar as referências? De forma muito simples, tomando a consciência e
nas minhas escolhas cotidianas. Eu estou no meu momento de descanso e coloco lá um filme, um besterol para eu assistir. É neste momento que você vai escolher algo que tenha uma transcendência ou algo que tenha um mínimo de complexidade intelectual um pouco maior para assistir. Então essa é uma troca, por exemplo. Você vai lá na sua rede de amigos e você faz um rastreio. Nossa, essas pessoas, elas são muito fofoqueiras. Eu vou parar um pouquinho de conviver com elas. Não é pra você desfazer a amizade com ninguém. Esse vídeo não tem essa intenção. Mas se você está num ambiente que é todo maledicente, que faz um fomento daquilo que é mal, você estando lá, de certa forma, você vai se temperar disso. E esse tempero não vai ser bom, nem pra você como pessoa, nem pro seu imaginário. De nenhuma forma isso é bom, né? Então, fazer trocas cotidianas. Então, você tá no carro, você tá ouvindo lá um funk pesado. Imagino que não, mas que não seja o comum. Mas que você vai colocar uma música que tenha um mínimo de complexidade maior. Então muda a conta gotas. Então vai para um MPB, depois você vai para uma clássica, depois você vai para uma música que você goste, um rock, um folk, enfim. Nem sei se você tem ideia de quantos estilos musicais podem haver. Né? A ideia é experimentar, ouvir. E também as trocas mais cotidianas. Então, se eu tô no carro, vindo pro trabalho, eu não preciso estar ouvindo uma coisa, vendo Reels, observando vendo alguma coisa no meu celular que me tira a atenção. Você já parou para reparar no caminho que você faz de carro todos os dias? No trajeto que você faz? Como tocar as coisas que são mais reais? Tocar a realidade também é uma boa troca de referência. Daquilo que é digital, daquilo que é criado, para aquilo que é real. Tá aí um grande problema do que as redes sociais colocaram na nossa mente também. Porque muitas pessoas acreditam naquilo que vê nas redes sociais e acabam se desconectando da realidade. Então, uma boa referência é a realidade. Se eu quero ser uma boa mãe, eu vou buscar referências de boas mães dentro do meu cotidiano mesmo, não lá na rede social apenas. E tudo isso, essa troca de referências, ela acontece enquanto vocês estão vivendo, enquanto vocês estão existindo. Então, eu tenho duas formas de fazer essa troca. Do que eu assisto, do que eu leio, do que eu vejo, do que eu... Enfim, se eu vou ler um romance bobinho, eu vou, não sei, vou ver um outro tipo de romance, um romance mais complexo, uma obra mais clássica, que faça uma referência a uma grande personalidade da literatura, essas trocas. Então eu tenho duas formas de fazer essas trocas. Eu tenho uma coisa que você pode fazer agora e uma coisa que você vai fazendo a conta-gotas. Então, essa conta-gotas é essas trocas conscientes. Então eu vou lá no meu cotidiano vivendo de forma... O que eu vou ver? Toma as rédeas, sabe? Não ponha sempre o mesmo filme, ou demora 40 minutos para escolher o mesmo filme. Faça um mínimo de estudo antes. Selecione aquilo que você quer ir a ver. E a troca mais demorada é essa, do cotidiano. E a troca mais rápida é você fazer aquela bela limpa nas redes sociais, sabe? Você vai lá nas suas referências, porque a nossa maior fonte de referências hoje são as redes sociais. Então você vai lá e você vai dar uma limpada lá, sabe? Você vai deixar de seguir páginas de fofoca, você vai deixar de seguir coisas que não te acrescentam. Até mesmo, por exemplo, se você tem algum tipo de amigo que você tem inveja, você vai lá e limita o que você quer ver daquela pessoa, para você não ver. Você vai se tirar do ambiente, você vai se tirar de situações que vão denegrindo, que vão manchando as suas referências, para que você, de fato, vá se tornando mais virtuoso. Claro que a gente não tá mirando, nossa, todos vamos virar santos se fizermos isso. Não é isso. Mas buscar uma melhora. Então vai lá nas suas redes sociais, vai lá em tudo que você tem, como que você se alimenta cotidiano, porque acho que as redes sociais é o que mais a gente mais se alimenta. E dê uma refletida sobre as referências que você tem, sobre as referências que você vê, certo? Em suma, em resumo da nossa aula de hoje, temos referências na vida que vão nos ajudando a definir o que as coisas são. Muitas vezes nossas referências estão sujas, estão deturpadas. Nosso papel é tomar as rédeas disso nas mãos e direcionar para onde a gente quer a nossa atenção e, de fato, limpar a nossa percepção sobre as coisas. E assim, quando a gente começar a falar de camadas de subjetividade, de obras de arte de verdade, a gente já tem um terreno bem propício para que isso se sedimente e aí as nossas referências de fato sejam boas e a gente consiga juntos fazer análises e contemplar coisas maravilhosas. É isso. Até a próxima.